Yeah! Olá pessoal, mais uma edição da discografia comentada dos Beatles aqui no meu canal Marcelo Sanches. Antes de mais nada, faça a sua inscrição, dê o seu like, conheça a minha lojinha no endereço www.ginger303.mercadoshops.com.br. Eu vendo bastante coisa lá de música, de discos, CDs, LPs, livros, mas principalmente Beatles é a especialidade da casa. Dá uma visitinha lá no link e aí a gente vai conversando. Você pode entrar em contato aqui pelo YouTube mesmo ou no Facebook, na minha página Ginger 3003 Música e Literatura. Bom, pessoal, conforme eu disse, eu faria nesta sequência da discografia comentada Beatles at the Hollywood Bowl, na sequência do Help. E por quê? Porque os Beatles gravaram os concertos no Hollywood Bowl durante os anos de 64 e 65, né? Que foi justamente o lançamento do A Hard Day's Night e 65, evidentemente, do Help, né? O que aconteceu naquela ocasião? Quando os Beatles voltaram para os Estados Unidos em agosto de 64, para a grande turnê que eles fizeram lá pela América do Norte, a maior até então, né? Eles tinham visitado os Estados Unidos em fevereiro, no Ed Sullivan, tocaram em Washington e tal, mas voltaram para a Inglaterra e foi aquela explosão, né? Um fenômeno da Beatlemania já estava definitivamente instalado. Então a Capitol Records fez o quê? Teve a ideia de gravar um disco ao vivo para lançar no mercado americano, do show deles no Hollywood Bowl em 64. O George Martin topou e supervisionou a gravação, tal. A gravação foi feita, essa que vocês estão ouvindo aí bem por baixo. E só que os Beatles não gostaram do resultado, da qualidade do material, né? Eles alegaram que os instrumentos estavam desafinados, alegaram que o equipamento não conseguiu fazer uma boa gravação. Em parte eles tinham razão, mais pelas dificuldades técnicas da gravação, né? Não era comum naquela ocasião shows de rock serem gravados ao vivo, né? Então havia muita inexperiência dos técnicos de gravação, né? E realmente nesse quesito qualidade técnica de gravação, o show, o resultado ficou devendo, né? A gravação do show e o resultado final ficou devendo. Só que eu discordo na coisa da execução, né? Eu acho que os Beatles arrasaram nessa apresentação. Eles tocaram com um pique incrível, debaixo daquela gritaria de 17 mil pessoas, né? Principalmente meninas, né? Aqueles gritos agudos, e os caras não tinham retorno de palco, gente. Nada disso existia naquela ocasião, né? Era um equipamento super comum que hoje em dia qualquer banda de garagem tem 10 vezes melhor, né? Os Beatles tinham naquela ocasião tocando para 17 mil pessoas. Era uma precariedade técnica absurda, né? Em termos de recursos, de equipamento, de retorno de áudio. Eles cantavam sem saber o que os outros, ou melhor, eles sabiam por causa da mímica. Eles olhavam para a boca do outro para ver que parte da música que estava, né? Vocês podem ver nos filmes que existem dos shows dos Beatles, toda hora eles olham para trás, para o Ringo, eles estão sempre se olhando, porque eles não se ouviam tocando, né? Mas eles iam pelo movimento da boca, ou então davam sinais avisando que aquela seria a parte do meio da música, a hora da segunda parte de uma música, enfim. Eles se comunicavam assim, debaixo daquela nuvem de gritos, né? Assustadora que tinha, olha só, né? É o que a gente está ouvindo aí por baixo. E mesmo assim, gente, os caras tocaram
no meu modo de ver, perfeitamente. Vocês podem conferir, né? O disco é perfeito, acabou sendo perfeito anos depois, né? Quando foi lançado. Bom, o fato é que os Beatles deram um banho de interpretação e de fibra, né? Porque eles tocaram dentro do ritmo o tempo todo, não desafinaram, e eu, sinceramente, uma das alegações foi que os instrumentos estavam desafinados. Eu acho que eu ouvi o Paul McCartney falando isso, não me lembro se foi no Anthology ou, enfim, o George Harrison comentou, mas o fato é que, pelo menos os meus ouvidos não conseguem registrar desafinação. Eles tocaram perfeitamente. O fato é que, quando foram ouvir o resultado, eles vetaram o lançamento do disco, assim como o George Martin também vetou. Então a Capitol teve que engolir isso. No lugar do show completo, eles lançaram pequenos trechos do show no álbum duplo The Beatles Story, exclusivo dos Estados Unidos, que saiu logo na sequência, um álbum duplo que era, na verdade, um documentário, né, com entrevistas, com narração de um locutor sobre a passagem dos Beatles pelos Estados Unidos naquela ocasião, em pequenos trechos do Hollywood Bowl. Bom, a vida que segue. No ano seguinte, exatamente um ano depois, os Beatles tocaram de novo no Hollywood Bowl. E novamente tocaram perfeitamente, com um pique tremendo, uma banda pesada. Eu chego a pensar, e me lembro de ter lido isso na ocasião que o disco foi lançado oficialmente, em 1977, que era a época do punk rock. Eu me lembro de ter lido na ocasião alguém aqui no Brasil mesmo se referindo aos Beatles como uma espécie de banda precursora do punk, porque eles tocavam pesado nesses concertos e muito mais rapidamente do que nos estúdios, né? Depois o Paul mesmo chegou a comentar que eles tocavam o mais rapidamente possível para acabar logo o show, que durava em média 30 minutos, né? O fato é que esse segundo show do Hollywood Bowl teve a mesma avaliação por parte dos Beatles e do George Martin a respeito da qualidade técnica do registro sonoro. Então, novamente, a gravação foi vetada. Depois, no começo dos anos 70, mais exatamente em 1971, 72, novamente a Apple chegou a considerar, ou melhor, a Capitol chegou a pensar em lançar o disco no mercado oficialmente. Até então, o disco já tinha começado a sair em edições piratas, né? Pela Europa e pelos Estados Unidos, em vinil, edição em vinil, né? O show de 64 principalmente, né? Mas novamente a Apple vetou a ideia da Capitol e o disco permaneceu guardado, né? Engavetado. Em 1977, depois que houve aquela onda de retorno do lançamento, por exemplo, do álbum duplo Rock and Roll Music, que a gente vai comentar aqui no momento certo, os compactos simples dos Beatles foram relançados no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, com capas diferentes. Foi o retorno da Beatlemania. O Rock and Roll Music vendeu horrores. Foi aquela época que o John e o Paul voltaram a se encontrar. Aí eles estavam assistindo televisão e viram lá no Saturday Night Live, se não me engano, fizeram aquela oferta de milhões de dólares para eles se reunirem novamente e tal, né? Enfim, em 1976, em paralelo com o surgimento do punk, a onda da Beatlemania retornou com uma certa força, a ponto de fazer com que a Capitol novamente insistisse no lançamento do The Beatles at the Hollywood Bowl. Isso 12 anos depois, né, das primeiras tentativas. Dessa vez, como a Linga Song alemã estava lançando o disco gravado ao vivo em Hamburgo no ano de 62, que a gente já comentou aqui nessa série, né? Então a Apple resolveu
dar permissão para os Beatles, para a Capitol, melhor dizendo, e a EMI lançarem o disco oficialmente no mercado. Então o que eles fizeram? O George Martin fez todo um trabalho de remasterização, né, de limpeza dos áudios originais, né, e fez uma edição misturando o show de 64 com o show de 65, ou seja, mais ou menos ali, mezzo a mezzo, pegou metade das músicas do show em 64 e metade das músicas do show em 65. Então, o disco tem pérolas, o repertório é Twist and Shout, She's a Woman, Dizzy Miss Lizzy, Ticket to Ride, Things We Say Today, A Hard Day's Night, Boys, né? Termina com Long Tall Sally, mas tem também Help, e posso estar esquecendo de alguma agora, She Loves You, né? Também foi lançada no disco de 77, enfim, um disco que eu acho maravilhoso, né? Ele foi lançado em CD somente agora, recentemente, oficialmente, mas várias edições piratas do CD foram lançadas, né? E essa capinha aqui, maravilhosa. Recentemente, então, os Beatles resolveram lançar em CD o vinil, lançado com essa edição aqui, com essa capa aqui, né? O disco saiu em vinil, em 77, naturalmente. E depois foi um disco que não foi muito bem. Ele vendeu, chegou aos primeiros lugares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Vendeu bastante, fez um baita sucesso, mas curiosamente os Beatles esqueceram desse disco, né? Não puseram assim muito investimento nele, e com o passar dos anos foi um disco que meio que caiu no esquecimento para o grande público. Claro que ele se tornou a grande referência para os colecionadores de um álbum ao vivo dos Beatles, e é justamente essa a importância desse disco. Ele mostra como a banda, apesar de sufocada pela tensão e pela confusão e pela histeria da Beatlemania, continuava tocando bem, com baita de um pique, como eu já disse, né? Depois dessa turnê de 65, os Beatles começariam a ficar cada vez mais cansados de tocar ao vivo, e aí a gente vai comentar aqui, logo na sequência, nós vamos falar do disco gravado no Japão também, pelos Beatles, que já marca a fase final deles nos palcos, e também eles já estão tocando assim ao vivo de uma maneira muito precária e desinteressada, mas isso a gente vai comentar mais tarde. Bom, gente, é isso, né? Eu acho que The Hollywood Bowl, Beatles at the Hollywood Bowl, é um dos discos mais importantes gravados ao vivo no rock and roll. Ele, sem dúvida, é um documento importantíssimo na discografia dos Beatles. Eu acho que é um dos discos mais prazerosos de se ouvir, apesar daquela gritaria toda no fundo, mas é um disco que tem um pique, uma energia incomparáveis, né? Eu acho que existem poucos discos de rock com uma vibração e com uma eletricidade tão intensa como essa que os Beatles registraram aqui. E aí fica aquela coisa, por que os caras demoraram tanto tempo para lançar o disco ao vivo, né? A resposta é aquela de sempre. Os Beatles sempre foram muito controladores do próprio material e muito rigorosos na avaliação técnica deles, né? Nos anos 60, os Stones lançaram alguns discos ao vivo, né? O Got Life If You Want It, logo em 66, que é um disco assim, mais ou menos, né? Mal gravado também, mas lançaram. Depois, em 69, eles gravaram o Get Yeah, Yeah, Yeah's Out, que é um dos melhores discos de rock ao vivo também, né? Com toda certeza. Mas, enfim, demorou, mas a banda lançou esse disco no mercado em 1977, e um disco que mostra como os Beatles eram no palco em 64 e 65. Pessoal, valeu! Terminar aqui com a capa da edição mais recente do Hollywood Bowl. A gente se encontra daqui a uma semana em mais uma edição do Discografia Comentada dos Beatles. Dê o seu like, faça sua inscrição no meu canal. Aqui é Beatles, meu irmão. Valeu, gente.